É uma bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, né, da turma. Em primeiro lugar, dizer que agradecer um pouco aí o empenho de vocês, né, nesse período de dificuldade aí da pandemia de Covid, em se disporem a estabelecer essa relação com os estudos, né. Eu sei que realmente às vezes dificulta o acúmulo de atividades, é, e ao mesmo tempo a dificuldade de acesso à internet é uma realidade que a gente percebe, né? Mas nesse momento eu acho que é, resolvendo essas questões, né? E acho que equalizando um pouco as dinâmicas e os caminhos aí adotados, né? Nesse momento de teletrabalho, acho que é possível a gente estabelecer uma relação saudável entre esses conteúdos, né? E a continuidade dos estudos nesse momento também, né? Apesar das mediações necessárias aí sobre carga horária prática, outras disciplinas, os limites também da aprendizagem sobre esse teletrabalho, mas de qualquer maneira eu acho que pela situação particular que a gente vive é importante, é, vamos dizer, encarar com muita particularidade esse momento, né? E portanto é, acho que seria possível, principalmente pelo a indefinição sobre o tempo que a gente vai passar por esse isolamento e distanciamento social e até a volta e o retorno das aulas, acho que é importante a gente se manter em atividade até como uma maneira de utilizar dessas ferramentas no momento que elas são as únicas possíveis, né? Então, de qualquer maneira, é por isso que é importante pensar em a gente estabelecer uma relação é, bem pautada, bem tranquila em relação a esses conteúdos que são complexos, mesmo quando trabalhados em sala de aula, e a gente sabe disso um pouco pelas discussões que a gente estabelece, principalmente nesses dois, né, esses poucos contatos que a gente teve esse ano, a gente percebe também um pouco pela densidade dos textos, apesar de que os textos enviados até agora para vocês foram textos que deram uma tentativa de contextualizar o que é a antropologia como uma ciência é, social, né, e que tem determinadas características relacionadas à sua visão de mundo, né, à sua concepção de ciência. Então, por isso que a gente passou um texto falando um pouco das escolas antropológicas, um pouco da história da antropologia, né, aquela concepção evolucionista até chegando num paradigma mais cultural, prezando pelas diferenças. Então, nesse momento, né, que vocês já leram esse texto, colocaram perguntas, né, inclusive vou fazer um vídeo também respondendo aquelas questões, é importante pensar já nesse texto, né, que foi enviado dos pontos de contato entre antropologia e educação física, que, de certa maneira, faz um diálogo mais voltado para a pesquisa, mas também, ao mesmo tempo, que permite a gente retirar algumas conclusões sobre o processo de ensino-aprendizagem, sobre educação física escolar, e os recursos que a gente tem em torno da prática pedagógica ligada à nossa concepção de educação e assim por diante. Né? Como encarar esse processo pedagógico de ensino da educação física numa perspectiva que a antropologia possa nos ensinar e contribuir com alguns elementos. Então, de início, né, eu queria dizer que é um texto que realmente a gente tem uma abordagem um pouco mais conceitual do que os outros, né, dois, apesar de que o Jacimar da Hora, na Cultura do Corpo, ele já estabelece algumas correlações sobre o papel da cultura no âmbito da educação física escolar, né, na relação com o corpo, na relação com como que os sujeitos atuam no mundo, né, seja do lazer, seja da educação física escolar, a relação entre o corpo e o movimento, numa perspectiva que não seja puramente biológica, né, mas que correlate, que estabeleça uma relação de contexto cultural para as práticas envolvidas na cultura corporal, nas atividades desenvolvidas nos diversos campos de atuação da educação física. Mas, fundamentalmente, é importante que a gente tenha atenção a esse texto, que vincule ele, vamos dizer, uma prática pedagógica na educação física escolar. Né? Nós estamos formando licenciandos, professores que futuramente vão lidar com turmas de 30, 40 jovens, crianças, adolescentes, né? E que, de certa maneira, são 40 corpos, 30 corpos que se expressam
de maneira muito diversificada em relação aos conteúdos que a gente trabalha. E considerar também que essas atividades relacionadas à educação física escolar, elas ocorrem dentro de um contexto cultural que é a própria escola, né? Então, de certa maneira, é importante pensar a escola como uma unidade cultural, uma unidade onde toda a comunidade envolvida nesse processo, direção, professores, alunos e as várias redes de sociabilidade entre sujeitos, acabam fundando uma unidade cultural de hábitos, de formas de organizar o conteúdo escolar, as normas que a gente não percebe, não necessariamente no sistema de regras, mas as normas ligadas à sociabilidade, né, a forma como se atuam os grupos, a relação dos seus alunos com seus próprios corpos e assim por diante. Então a gente percebe que é importante pensar esse texto numa conexão entre duas áreas, né, que têm o corpo em comum e que de certa maneira atuam dentro da divisão científica, que a gente sabe que são divisões nem sempre tão lineares. A gente percebe que tem relações que podem contribuir entre essas duas áreas. Obviamente, a antropologia como uma área científica autônoma, de conhecimentos próprios, e a educação física como uma área de intervenção pedagógica, seja nos campos escolares ou não escolares, né? Desse meu ponto de vista. Tudo bem? Então, em primeiro lugar, é importante dizer que é uma linguagem mais conceitual mesmo, mais epistemológica, como a gente chama. Epistemológica porque está discutindo um pouco as fundamentações conceituais que envolvem a área da antropologia e, a partir dessa compreensão, tentar estabelecer um nexo de contribuição com a nossa área, né, na educação física escolar, né? Então, o ponto de contato entre antropologia e educação física vem com esse intuito. Inicialmente, é importante comentar sobre o autor, né? Quem que é essa pessoa que elaborou e escreveu esse texto. Na verdade, o José Guilherme Cantor Magnani, que a gente conhece mais como Magnani, ou José Magnani, Zé Magnani, né? Eu já fui numa palestra dele há muito tempo atrás, quando eu estava na graduação, para ele falar um pouco de um livro importante que tem uma relação com a área da educação física e o lazer. O Magnani, ele é professor titular do Departamento de Antropologia da USP de São Paulo. Então ele se doutorou, inclusive, e a partir daí prestou um concurso, passou na USP, e ele é um professor titular desde muito tempo lá. Acho que, se não me engano, desde a década de 90. E entre muitos livros, uma produção muito vasta, né? Quem tiver curiosidade entra no currículo Lattes dele, é só jogar José Guilherme Cantor Magnani que vai aparecer. É importante pensar o autor como uma pessoa que realmente está se debruçando sobre esses temas que a gente não tem muita proximidade, mas que tem aí uma implicação direta no nosso trabalho. Então é importante a gente ler esse texto com essa perspectiva, né? Uma perspectiva de que é uma contribuição que amplia um pouco o nosso olhar sobre o papel da educação física na formação dos indivíduos escolares. Então, entre muitos livros que ele produziu, um livro importante que tem uma contribuição já ligada à educação física na área do lazer, é um livro chamado Festa no Pedaço, Cultura Popular em São Paulo. É um livro que foi a tese, né, de doutorado em 1982 do professor Magnani. Então, o que foi esse Festa no Pedaço? Foi um estudo antropológico das festas populares que ocorreu nas periferias da cidade de São Paulo, que é uma metrópole, né, e que a gente percebe que, dentro de uma concepção moderna, universal, sociológica, acredito que o lazer tem uma determinada especificidade urbana e industrial relacionada ao tempo de trabalho que foi organizado nesse momento histórico, né? Então, uma definição muito universal, muito clássica, né? Apesar das mudanças no mundo do trabalho hoje, que a gente percebe uma inserção do trabalho computadorizado, né? Uma série de inovações tecnológicas que mudaram um pouco as características do mundo do trabalho em relação à regulação do trabalho, do tempo de trabalho
e fundamentalmente a relação entre o tempo de trabalho e o lazer, que são duas coisas que estão relacionadas diretamente. A gente percebe hoje uma flexibilização maior da jornada de trabalho, a gente percebe um pouco o acesso ao lazer muito vinculado ao consumo e de certa maneira os espaços públicos adquirem, apesar de algumas exceções, adquirem um papel muito utilitarista, como a gente diz, né? Então, de certa maneira, ele foi tentar, dentro de uma metrópole que tem um conceito de lazer muito vincado à relação de trabalho urbano-industrial, né? Ou nessa nova configuração do mundo do trabalho, mas a gente percebe também que dentro da metrópole chamada São Paulo, observa-se lugares, territórios, contornos, regiões onde você estabelece também, como a gente diz, relações comunitárias, quer dizer, e aí eu já puxo um pouco o texto falando, né? Quando uma diferença fundamental que é importante conectar sobre as relações, né, que a antropologia trata, ela trata de dois conceitos importantes que é sociedade e comunidade. Quando a gente fala de uma sociedade parecida com a que a gente vive, apesar de Januário, apesar de algumas cidades aqui da região terem ainda muito mescladas essas características urbano-industriais, ou modernas, ou urbanas, muito próximo da questão do rural ainda, né, daquela correlação sobre a cultura que é produzida no campo, ainda é muito influenciada, né? Então você observa diferentes formas culturais se expressando dentro desse conceito maior urbano-industrial, né? E pensando numa cidade de São Paulo, o Maiano foi estudar exatamente aquelas manifestações de festas populares ligadas a relações não societárias, que a gente chama classicamente, que são as relações contratuais, as relações sobre as leis, regras muito rigorosas, quer dizer, uma sociedade que determina-se muito pelas regras e pelos ordenamentos jurídicos, políticos e sociais, regras muito rigorosas, independente um pouco dos indivíduos. E nas relações comunitárias, que é algo que já preza por uma relação entre os sujeitos que estão envolvidos ali de face a face, laços afetivos, estabelecendo redes de sociabilidade mais ligadas à solidariedade, diferente um pouco quando a gente observa essas grandes sociedades que necessitam de um controle impessoal, né? É como se o sujeito tivesse uma impessoalidade sobre o universo que ele se relaciona e interage socialmente. No caso das relações comunitárias, a impessoalidade, na verdade, existe uma pessoalidade, um conhecimento do sujeito que está ali próximo, estabelecendo contato com você. E a gente percebe comunidade como muito usada de muitas categorias, né? Então, a comunidade religiosa, a comunidade dos esportistas, a comunidade de uma determinada forma de lazer, a comunidade dos bares, a comunidade da universidade e assim por diante. Quer dizer, a partir de relações entre sujeitos dentro desses espaços, territórios, que são vincados a uma espécie de uma organicidade, uma espécie de proximidade das relações entre os sujeitos. Então, de certa maneira, esse trabalho foi muito importante porque o objetivo do texto foi explicitar, segundo a visão de Moyane, retirando aqui um trecho do próprio texto, as possibilidades de contato entre antropologia e educação física e os riscos dessa relação que é estabelecido um pouco nesse texto, né? Então, o lazer no pedaço é um trabalho importante, que ele trabalha numa perspectiva mais cultural do lazer, dos significados que as comunidades atribuem a essas festas. E diferente desse trabalho, nesse texto especificamente, como a gente falou, o objetivo do texto é estabelecer, ver quais são os pontos de contato, as contribuições e os riscos também dessas relações.